No Brasil, é muito comum se ouvir falar, em qualquer que seja a região, que neste país só vai preso quem é pobre. Aliás, complemento com mais duas outras categorias, mas não necessariamente pobre. E aí vem a pergunta, por quê? Por que o governo federal e os governos estaduais não cumprem a Constituição no que tange a dar aos pobres advogados, através das defensorias públicas? E eu quero hoje falar aqui mais da Defensoria Pública Federal, porque é alarmante, senadora Marta, os dados que me mandaram os defensores públicos da União em relação à situação da Justiça do Brasil. Por exemplo, quanto a recursos, o orçamento da Justiça da União, e aí entenda os tribunais superiores, 29,7 bilhões, Ministério Público, 4 bilhões, a Advocacia Geral da União, 3 bilhões, e a Defensoria Pública, 130 milhões, quer dizer, 0,056% do orçamento. Quer dizer, o órgão que é para defender o pobre não tem dinheiro. Mas mais do que não ter dinheiro, olha os números com relação a pessoas que compõem a Defensoria Pública. São 480 defensores federais em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Para 3.700 juízes trabalhistas, 2.000 juízes federais, 1.800 membros do Ministério Público e 8.000 advogados da União. Quer dizer, advogados para defender o governo tem de sobra. E o governo é aquele que cobra do cidadão o pagamento de INSS, etc. Mas para defender o pobre contra o governo ou contra quem quer que seja, não tem advogado. Tem 480 defensores públicos federais no Brasil, que é para defender, repito, na área trabalhista, junto à Justiça Federal, junto aos diversos órgãos da Justiça Federal. E aí, com esses dados, me deu uma curiosidade, senador Paim, como é que estava no meu estado? E a situação lá é alarmante. Tem apenas 2 defensores públicos federais, de segunda categoria, que são os que atuam junto à população, atendimento, ajuizamento de demanda e tal. Foram abertos 3.000 procedimentos de assistência jurídica no ano de 2011, e apenas com 2 defensores, sem contar com os abertos em 2008, 2009, 2010. Portanto, lá no Estado, desde meados de 2010, está sendo adotado o agendamento para atendimento na unidade. Incrível. Hoje, quem vai ao DPU de Roraima, da Defensoria Pública de Roraima, somente é atendido em 8 de maio. Então, aí realmente, aí não tem jeito, o pobre realmente termina sendo condenado, sendo preso, ou ficando preso aguardando o julgamento. Pior é que excelentes profissionais de direito, que são os defensores públicos, e, na verdade, eles não têm estrutura adequada e não têm a quantidade necessária para preencher. Lá no meu estado tem mais um fato alarmante. Tem uma vaga no quadro de defensor público, mas a vaga está contingenciada. Agora, se esse quadro é assim, realmente é de indignar. Então, não dá para entender como é, e aqui que vai o apelo à presidente Dilma, como é que se fala tanto em atender os pobres e atender os mais necessitados, se no que tange uma coisa fundamental, que é a justiça, nós não damos aos mais necessitados, aqueles que não têm condição de pagar o advogado, a condição de ter. E como é que tem? Só fazer com que realmente sejam preenchidos os cargos, existe concurso pendente de nomeação e é preciso que haja também abertura. Aqui eu tenho, senadora Marta, não diria longo, mas um arrazoado com coisas que precisam ser feitas, porque a Defensoria age junto ao INSS, a Caixa Econômica, SPU, INCRA, IBRAMA, etc. E, na verdade, existe aqui uma PEC, a PEC 82 de 2011, que estende a Defensoria da União ao administrativa.
indispensável para que, de fato, ela possa ter condições de funcionar. Ao mesmo tempo que a gente faz um apelo, aqui quero deixar um apelo à presidente Dilma, que envie uma proposta de reestruturação da Defensoria Pública da União com a criação de cargos de defensores e ao presidente dessa casa, o senador José Sarney, que paute em plenário a emenda constitucional número 82 de 2011. Eu quero, para não ultrapassar em muito o meu tempo, senadora Marta, já que Vossa Excelência me concedeu mais 2 minutos, apenas registrar, repetindo os números, são 1.800 membros do Ministério Público da União, 8.000 procuradores públicos para defender os interesses do Estado, 8.000, e 470 defensores públicos para defender 130 milhões de carentes. Então, é realmente um contrassenso num país que, de fato, quer priorizar os mais necessitados. Eu quero, portanto, pedir a Vossa Excelência a transcrição do ofício que recebi da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais e o apanhado que eu fiz desses detalhes, como também os referentes ao meu estado de Roraima, para que nós possamos aqui, a partir de hoje, fazer uma mobilização no Senado em favor daqueles que têm, como diz Jesus, fome e sede de justiça, que são justamente os mais pobres. Então, como é que podemos pensar realmente em ter um país que seja, de fato, uma república que defenda os interesses dos cidadãos, se nós não temos, para os mais pobres, o advogado? Aí vai se perpetuar esse jargão, esse ditado de que nesse país só vai preso quem é pobre, preto ou, não quero dizer o nome aqui. Infelizmente, é lamentável constatar aqui. Mas isso pode mudar. Basta que a presidente Dilma tome essa iniciativa e que o Senado, o presidente do Senado, paute a emenda para que nós possamos mudar essa realidade. Não dá para ter essa desproporção. 8.000 advogados defendendo os interesses da União, do governo, e 480 defendendo os interesses de 130 milhões de brasileiros e brasileiras. Muito obrigado.